Brasil Arquitetura. Fundado em 1979, o Escritório Brasil Arquitetura realiza projetos de arquitetura, urbanismo, recuperação, restauro e desenho industrial para os mais diversos setores de atividade: residências e conjuntos residenciais, lojas, restaurantes, indústrias, edifícios para lazer e de uso público e institucional. É dirigido por Francisco de Paiva Fanucchi e Marcelo Carvalho Ferraz, arquitetos formados pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Em 1986, os arquitetos criaram também a Marcenaria Baraúna, destinada a executar mobiliário e objetos em madeiras projetados no escritório. Marcelo Ferraz nasceu em Carmo de Minas em 1955. Após 17 anos, foi para São Paulo cursar arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Na capital paulista, trabalhou com Lina Bobardi por 15 anos, participando de todos os seus projetos nesse período. Foi também colaborador de Oscar Niemeyer em 2002. Marcelo dirigiu o Instituto Lina Bobardi de 1992 a 2001 e o programa Monumenta do Ministério da Cultura para a recuperação das cidades históricas brasileiras entre 2003 e 2004. Lecionou nos Estados Unidos como professor convidado e hoje é professor da Escola da Cidade em São Paulo. O arquiteto também comandou projetos como o Museu Rodin em Salvador, o Bairro Amarelo em Berlim e o Museu do Pão em Ilópolis, no Rio Grande. Francisco de Paiva Fanucchi nasceu em 3 de abril de 1952 na cidade de Cambuí, Minas Gerais. Em 1971, ingressou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, curso que concluiu em 1977. Em 1974, junto a colegas da faculdade, criou o Espaço de Estudos e Projetos Galpão, na Vila Madalena. Um ano mais tarde, iniciou o estágio com o arquiteto e professor Júlio Kaczynski. Nos anos seguintes, trabalhou nos escritórios dos arquitetos Abraão Sanovics e Joaquim Guedes. Entre 1993 e 1995, leciona na Faculdade de Arquitetura Brás Cubas e a partir de 2002 na Escola de Cidade em São Paulo. Casa Dom Viçoso. Em sua implantação, a casa repousa ao fim de um platô conformado, em meio à paisagem acidentada da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. O muro de concreto ciclópico delimita os contornos desse patamar. A disposição no terreno organiza sua ocupação, garantindo de um lado um jardim mais resguardado e de outro reserva imensidão do panorama do Mar de Morros. A casa desenha-se em 2 blocos volumetricamente diferenciados e funcionalmente demarcados: estar, sala de jantar, cozinha e convívio no primeiro volume, e os quartos no segundo. Os volumes são alinhados e dispostos linearmente segundo o eixo longitudinal, interligados por um passadiço de vidro. Essa articulação se apoia sobre pequenas sutilezas. Ao mesmo tempo, interliga e distancia ambientes íntimos e sociais. Da mesma maneira, os 2 blocos espraiam-se para o centro do tabuleiro, através do alpendre e varanda, revelando-se de forma distinta ao jardim externo. Engenho Central e Parque do Mirante. O conjunto formado pelo Engenho Central e Parque do Mirante é marca da terra de Piracicaba, São Paulo, implantado na margem direita do rio Piracicaba, na mesma altura em que, na margem oposta, situa-se o centro urbano da cidade. O conjunto mantém-se com a integridade de que quando foi desativado, como cidadela resistente às grandes mudanças por que passou o seu entorno nas últimas décadas. Ao longo de sua vida foi recebendo acréscimos, reformas, desenvolvimentos e guarda registro de várias de suas idades. Nesse processo, coisas belas perderam-se e outras foram sendo incorporadas para formar aquilo que talvez corresponda a seu maior valor: o conjunto, a cidadela. Apesar de toda a grande potencialidade e significado que tem para a vida na cidade e da região, o Engenho Central encontra-se hoje em condições precárias. Mantém, é certo, um calendário de eventos, como a apresentação teatral da Paixão de Cristo, o Salão do Humor,
a Festa das Nações, além de outros acontecimentos ocasionais para os quais são realizados. Adaptações em seus espaços são tapumes, pinturas, enfeites, que muitas vezes são lá deixados até a próxima adaptação. Todos esses eventos ressentem-se da falta de infraestrutura do local. Promover novos usos proporcionais à sua importância e dotar o engenho central dos equipamentos de qualificação necessários à utilização racional e coordenada de seus generosos espaços são tarefas estratégicas que se impõem para a preservação e a revitalização deste maravilhoso bem que nos foi legado. O Museu da Ciência e Tecnologia, o Museu das Artes Gráficas, o Museu do Papel e o Universo Gráfico, o Centro dos Debates, o Centro de Comércio, o espaço destinado a grandes shows e bailes, o espaço para congressos e exposições, os cafés e restaurantes, cinemas e praças, o Parque do Mirante, compõem um conjunto muito significativo e rico de atividades que se complementam. Os velhos edifícios serão restaurados, os novos elementos a serem construídos terão características arquitetônicas e tecnológicas que não nos deixarão dúvidas quanto à sua contemporaneidade. Identificáveis como novos, eles valorizam e autenticam o que é original e o que deve ser preservado. Esta é a postura a ser adotada em todo o conjunto, em suas linhas internas e externas. Um permanente diálogo entre a história e o novo, que se interpenetram, se entrecruzam, criando harmonias e tensões. O engenho central e o Parque do Mirante reviverão, proporcionando à população o acesso à natureza, à cultura, à ciência, à arte, ao entretenimento, à educação e especialmente à convivência. Mercado Municipal do Jaguarão. A restauração e reabertura do Mercado Municipal do Jaguarão deverá ser mais um importante marco na história da cidade. Tombado como patrimônio estadual e em vias de ser tombado como monumento nacional, o mercado é um importante marco do assentamento urbano em territórios da fronteira. Construído em 1864 e 1867, serviu sempre como importante centro de compras e abastecimento da população, tendo entrado em decadência nas últimas décadas. Ainda hoje funciona precariamente com poucos pontos comerciais em atividade. Eis algumas diretrizes básicas do projeto. Número 1. Requalificação urbana de todo o entorno a partir da abertura da Frente Ribeirinha, com a demolição das construções que hoje obstruem a vista e o acesso pleno ao Rio Jaguarão. Número 2. Criação de uma nova praça entre o mercado e o rio, que poderá receber desde pequenos shows musicais até quermessas, feiras de antiguidades e artesanatos, eventos temáticos ou simplesmente proporcionar ao usuário a bela visão das águas, da ponte e da encosta uruguaia do outro lado do rio. Número 3. Tomar a história urbanística da cidade como potencial de transformação da vida atual, introduzindo a ocupação da zona ribeirinha para o lazer de todos os segmentos e faixas etárias da população, o malecom de cidades hispânicas. Número 4. Interferir delicadamente no conjunto construído, mantendo suas características originais valorizadas, sem prejuízo de funcionalidade em seus novos usos. Número 5 e última, valorização máxima da convivência entre usuários e frequentadores do conjunto. A obra está localizada no município de Jaguarão, Rio Grande do Sul, que é a fronteira com o Uruguai. Praça das Artes. A concepção geral desse projeto baseia-se em estudo elaborado inicialmente pela SMC. A partir do centro do terreno, o novo edifício se desenvolve em 3 direções: Rua Formosa, Avenida São João e Rua Conselheiro Crispiniano, como um povo a estender seus tentáculos e ocupar espaços. Um grande edifício em concreto aparente e pigmentado ocre será o elemento principal a estabelecer o novo diálogo, não somente com a vizinhança, mas com os próprios remanescentes que permanecerão com parte integrante do conjunto, que são o Conservatório Dramático e Musical. Seu edifício anexa aos fundos e a fachada do Cine Cairo. Em resumo, nossa intervenção deverá ser cuidadosa, delicada e decidida a um só tempo. Em uma situação ideal, alguns edifícios da esquina da Rua Formosa com a Avenida São João deverão também sair de cena, dando lugar a novos blocos elevados que liberarão mais espaço na cota das calçadas para livre circulação, reforçando o caráter público e de vida urbana do interior dessa importante quadra.
Casa Morumbi. No lote urbano paulistano, na ponta de um quarteirão e voltado para o sudeste, esse projeto de residência evidencia o amadurecimento de liberdades a tempo exercitadas pelos autores no que se refere à quebra de pressupostos racionalistas na organização da planta, da distribuição e da implantação. Desta vez, a organização geral é desde logo mais compacta, com a tradicional superposição do pavimento dos dormitórios sobre o térreo dos estares, cozinhas e afins. Porém, é preciso que os quartos de dormir virem-se mais para leste, buscando o sol da manhã, o que é feito arrastando consigo partes importantes da área social situada no piso inferior. Com isso, arranca-se o escritório de um confinamento a que parecia predestinado e revitaliza-se o canto morto do terreno, fazendo-o participar do jogo das transparências e da interpenetração entre os interiores e os exteriores. Com o movimento de rotação, rompe-se o caixote previsível de maneira, se não esperada, nem por isso menos lógica, conquistando-se a luz do dia para esta zona da casa, antes fadada ao enclausuramento. Nova sede CDL. A nova sede da CDL será implantada em um grande novo edifício de estrutura de concreto branco, estabelecendo, através de sua linguagem contemporânea, diálogo com o edifício existente, que ocupa a porção oeste do terreno e é listado pelo patrimônio histórico. O novo edifício será racional e de estrutura sofisticada, formando espaços flexíveis. Todo edifício é apoiado em paredes placas periféricas e um bloco único de serviços na fachada leste, criando pavimentos tipo com planta livre sem pilares, condição ótima para sala de escritórios nas mais diversas composições e layout. O bloco de serviços oferece sanitários a cada pavimento e circulação vertical, além de conter todos os dutos de infraestrutura do edifício. Na cobertura, um restaurante mirante usufrui da bela vista do Guaíba. 3 pavimentos em subsolo são acessados por rampas para automóveis a leste do edifício e abrigam 240 vagas de estacionamento e áreas técnicas. O prédio existente será restaurado e receberá, através da intervenção, um espaço de exposições, além de salas de aula e administração para o setor de ensino da CDL. Museu do Trabalho e do Trabalhador, em São Bernardo do Campo. Um novo plano para a criação de um parque central vai redesenhar o sistema viário desta zona, liberando o nível térreo para a circulação de pedestres e criando uma grande área verde contínua que ligará os diversos equipamentos públicos hoje existentes. É nesse contexto que se insere o Museu do Trabalho, no terreno antigo do mercado municipal, em uma área de cerca de 10.000 metros quadrados. Será implantado na extensão do Parque Central, em meio a um jardim que, entre árvores, flores, será habitado por máquinas, instrumentos, ferramentas, artefatos, objetos que nos remetem às origens, às vivências, à ideia do trabalho ao longo da história da humanidade. Este jardim público do trabalho adentra sob um corpo edificado, principal sobrelevado do museu e revela o seu grande espaço central de acolhimento. Com mais de 30 anos em atividade, o escritório conquistou uma certa autonomia em relação às suas referências mais marcantes. Entretanto, o vínculo com os entrevais teóricos formulados nos anos 1980 parecem retroceder à medida de seus projetos, afirmam conexões com a própria trajetória de suas obras e de seus colaboradores. É notória a aproximação da estrutura mais orgânica da cultura brasileira.